Vade Abraão Filho. São Paulo, 16 de fevereiro de 1956 a São Paulo, 6 de junho de 1973. Filho de Vade Abraão e Jandira do Amaral Abraão, irmã Axima Abraão de Oliveira, casada com Wilson Benedito de Oliveira. Figura querida no bairro da Água Rasa, na capital paulista. Vade Abraão Filho se destacava surpreendentemente pelo apego a Jesus que procurava pregar e exemplificar em sua vida simples de adolescente. A par de suas atividades escolares e das poucas incursões nos sonhos da juventude, pois faleceu com 17 anos apenas, Vadezinho era o líder incontestável de todos os movimentos beneficentes que se organizavam no bairro, para o socorro de famílias pobres e de instituições ligadas ao trabalho sociais. Enfim, estava presente no dinâmico jovem que trazia o Cristo nos lábios e no coração, em tudo o que significasse caridade e solidariedade humana. Campanhas de inverno, de Natal, visitas periódicas a lares necessitados eram parte obrigatória de sua agenda já tão onerada em compromissos, que cumulava também junto à Comunidade Unida a Cristo, movimento jovem de inspiração católica, que sob a coordenação de Vade levava os jovens desorientados a palavra de Jesus através de reuniões e conferências. Amoroso, alegre filho, simples, muitas vezes seu pai o surpreendia, madrugada dentro, com o quebra-luz aceso, escamoteado, para não despertar os familiares, e também para fugir à admoestação paterna, preparando suas inúmeras conferências a serem proferidas nas reuniões da comunidade. O Cristo era a tônica de todas as suas palestras. O início do mês de julho de 1973 absorvia particularmente Vadezinho, devido à campanha de inverno programada para o sábado, 9 de julho. Vade era a empolgação viva a ultimar os preparativos. Contudo, algo prenunciava com surpreendente riqueza de dados que sua partida estava próxima. 15 dias antes de sua morte, a mãe passou a sentir indefinível angústia, que a não abandonou mais. 2 dias antes de seu falecimento, Vadezinho teve um sonho significativo, em que foi visitado por um anjo que abriu a janela de seu quarto e pediu ao jovem que voasse com ele. Fê-lo e pôde divisar a terra imponente e bela do alto do firmamento. Relatou aos familiares e amigos o sonho e disse-lhes que se ele, Vadezinho, partisse, era para continuar a viver e não morrer. Na véspera de sua morte, coordenando as últimas providências para a campanha de inverno de que falamos no colégio, junto de seus colegas, disse-lhes que no final daquela semana, era uma quinta-feira, ele iria partir para uma viagem muito longa. A 6 de julho, sexta-feira, dia do falecimento do jovem, os prenúncios continuavam. O senhor Vade Abraão chegou para o almoço, chamou o filho para um entendimento e pediu-lhe que tomasse muito cuidado, porque pressentia que alguma coisa iria acontecer com a família naquele dia. Pela insistência da recomendação, o próprio jovem advertiu carinhoso o pai.
O que é isso, meu pai? O senhor nunca foi supersticioso. Após o almoço, de hábito com a presença de muitos jovens, colegas de Vade nos trabalhos comunitários, seu pai, alegando indisposição, cancelou a viagem que faria naquela tarde para Sumaré. Foi para os escritórios da indústria, próximos da residência, e ao sair, recomendou ao filho, mais uma vez, muito cuidado para atravessar as ruas. Dona Jandira, também indisposta, cancelou a visita programada à cabeleireira, e Axima e o marido saíram a negócios, esquecendo, contudo, documentos que os obrigariam a voltar pouco depois. Vadezinho deixou sua casa às 13h30, em direção ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde estudava. E às 15h estava morto, vítima de um mal súbito, definido no atestado de óbito como infamo do miocárdio. O pai, na hora aproximada da ocorrência, sentiu em seus escritórios um mal-estar inexplicável que o obrigou a descer rapidamente as escadas do edifício, sem mesmo se utilizar do elevador, dirigindo seu carro em direção ao lar, sendo, entretanto, interceptado no caminho por pequena multidão que lhe comunicou estar o filho agonizante no colégio. Levado ao pronto-socorro próximo, apesar da massagem cardíaca e de outras técnicas de reanimação, o coração de Vadezinho não pulsou mais. Eram 15h do dia 6 de julho de 1973. Com 17 anos, Vade não pôde realizar a campanha de inverno que com tanto carinho programara para o dia seguinte. Seu sepultamento no cemitério do Brás, apoteose autêntica de respeito e consideração, com centenas de pessoas rendendo-lhe as homenagens últimas, abriu para os familiares as páginas de um livro em branco, onde a dor, a saudade e mais tarde o reencontro escreveriam palavras de imortal beleza. Natural de São Paulo, capital, nasceu a 16 de fevereiro de 1956. Fez o curso primário e ginasial no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, na Água Rasa, e ali frequentava também o primeiro ano do curso colegial, quando a morte o colheu dentro do próprio colégio. Encontro da família Abraão com Francisco Cândido Xavier. A vida naquela casa da Avenida Álvaro Ramos, 2419, Água Rasa, era para todos uma tristeza continuada. O tempo como que parara, e as libélulas de outrora sucediam lagartas que contemplavam aflitas o relógio estático. O senhor Abraão abandonara praticamente as atividades na indústria e, desconsolado, fazia pouso constante no túmulo do filho, no cemitério da Quarta Parada. Durante o dia, ia com a esposa, que o aguardava do lado de fora do jazigo, enquanto que ele, sorrateiramente, tirava a pedra tumular e se deitava na gaveta imediatamente superior à que abrigava o caixão do filho. À noite, com muita frequência, alegando que iria até Sumaré para supervisionar a fábrica de tecidos ali situada, deixava o lar às 19h e buscava o cemitério, onde, ludibriando o vigia, repetia a mesma lúgubre operação, retirava a pedra de cobertura, penetrava no jazigo e se deitava na gaveta vazia contígua à do filho. Assim permanecia a madrugada dentro, fazendo companhia para o filho,
pois supunha que seu vadizinho tinha medo de dormir sozinho naquela lápide fria. Por 2 vezes foi surpreendido pelo zelador do cemitério, que ao observar a fumaça saindo do túmulo, foi verificar o que ocorria e, estupefato, viu o senhor Abraão recostado dentro do jazigo. A partir dessa noite, o pai de vadizinho, por precaução, não mais fumou no cemitério. De outra feita, sendo novamente surpreendido, teve de dar satisfações à radiopatrulha, chamada para atender a singular ocorrência. As visitas continuavam, a tristeza pairava sobre o conjunto familiar, e a filha, Axima, se desdobrava em cuidados para devolver aos pais a paz de espírito enterrada com o filho. Amigos da família sugeriram a Axima que levasse os pais até Chico Xavier, o que de princípio Axima considerou difícil por serem os pais católicos, sem qualquer conhecimento de espiritismo. Ocasionalmente, 2 meses após a morte de Vadinho, Francisco Cândido Xavier visitou o Centro Espírita Perseverança, próximo à Água Rasa, e dirigido pela senhora Guiomar de Oliveira Albanese. Axima convidou o pai para conhecer o Chico naquela oportunidade. Os cumprimentos foram rápidos e superficiais, devido à multidão que se aglomerava na casa. Sensibilizado pela bondade de Francisco Cândido Xavier, a irradiar-se de suas palavras atenciosas para com todos os que o procuravam, o senhor Vade se animou a ir até Uberaba e conversar com o médium. Fazendo-o em novembro de 1973, 6 meses após a desencarnação do filho. Impôs como condição aos familiares que ninguém se abrisse com o Chico, para que uma eventual revelação fosse realmente verdadeira. Reunião de sexta-feira, prestes a terminar, com o Chico Xavier atendendo a um grupo de pessoas que dele se despediam. Participando dessa fila a família Abraão, que não tivera ainda oportunidade de cumprimentá-lo. Súbito, Chico começa a falar em voz alta. Axima, Axima, Axima! Axima e os familiares se aproximaram do Chico, adiantando-se na fila, e Dona Jandira disse-lhe: Senhor Francisco, Axima é minha filha. Viemos aqui porque perdi meu filho. Ao que o Chico retrucou: Não, a senhora não perdeu o filho. Seu filho é um apóstolo de Jesus. Não disse mais nada, além de convidá-los para a reunião mediúnica da manhã seguinte. E na manhã seguinte, 24 de novembro de 1973, a família se completava com a volta do filho querido que escreveu pelas mãos de Francisco Cândido Xavier longa mensagem de reencontro, 6 meses após sua morte. Como já dissemos, o livro de páginas brancas que se abriu com o falecimento do jovem seria agora preenchido com as suas cadentes palavras. Voltando para o passado, as páginas umedecidas pelas lágrimas da saudade. Primeira mensagem, 24 de novembro de 1973. Meu pai, querida mãezinha, não chorem mais, não morri como pensam. O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Lembremo-nos, é minha atividade a desenvolver. Os outros, papai, pensemos nos outros. Procure com mamãe auxiliar aos outros rapazes.
Não chorem mais, imploro. Ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui. Melhoro em espírito, quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante. Mas ouço as vozes de meus pais queridos chamando-me em pranto. Não queiram morrer para ver-me, encontrar-me, esperar os desígnios de Deus, entregarmos-nos a Deus. Tudo o que eu tinha era o amor de meus pais e de nossa querida Axima. Com a fé viva que recebi em casa, e não posso admitir que as nossas preces de antigamente sejam hoje lágrimas de inconformação. Estou contente, observando o amor com que procuram Jesus no templo da perseverança em Cristo, com a nossa irmã Guiomar. Também compareço às reuniões. Também escuto as preleções e vou aprendendo novos ensinamentos. Desde a manhã daquela sexta-feira, 6 de julho passado, estou sentindo uma grande transformação. Antes de o coração parar em meus entendimentos com os amigos, já me via como que deslocado do mundo. Não julguem que vim para cá antes da hora, que poderiam ter evitado o que sucedeu. Meus dias no corpo terrestre não podiam ser mais extensos. Agradeçamos a Deus. Tudo terminou tão bem como começou, porque Deus me concede os melhores pais que eu não mereci e que poderia receber. Meu pai, aqui está comigo o vovô Abraão. Ele e eu pedimos para não chorarem mais. Preciso melhorar, papai. Seguir a vontade de Deus para mim. Mãezinha, não pense em Natal triste. Vamos auxiliar as criancinhas e construir um Natal melhor que os anteriores. Prometo fazer o que puder para ser útil. Agradeçam por mim o carinho dos amigos no colégio e nas reuniões. Estou bem. Beija-lhes as mãos e reúne os dois com a irmãzinha querida em meu coração, o filho reconhecido. Vade. Comentários. Mensagem reapresentação. É o filho que volta para o abraço saudoso através da psicografia. Como em todas as outras mensagens deste livro, o médium nada sabia a respeito dos nomes e informações citados. Frisamos estes aspectos da recepção da mensagem para que o leitor tenha ideia do valor da revelação espiritual contida nas páginas psicografadas aos jovens por Francisco Cândido Xavier. Como compreender a imensa relação de citações, revelações e esclarecimentos de problemas aos quais somente tinham acesso aos jovens desencarnados e seus respectivos familiares. Como na véspera da recepção da mensagem, conforme vimos anteriormente, o Chico pôde pronunciar com insistência o nome de Axima, nome próprio, aliás, pouco conhecido em nosso país. Para situar o leitor amigo na página ora analisada, vamos esclarecer algumas citações. 1. Axima. Irmã do Vadizinho, Axima Abraão de Oliveira. 2. Templo da Perseverança em Cristo. Refere-se o jovem ao Centro Espírita Perseverança, próximo da residência da família Abraão, na capital paulista. 3. Guiomar. Guiomar de Oliveira Albanese, dirigente do centro acima referido. 4.
Antes do coração parar em meus entendimentos com os amigos, já me via como que deslocado do mundo. Estas palavras do Vade corroboram as informações dadas em seus traços biográficos, quando falamos de seu sonho e de sua afirmação aos amigos e familiares que iria partir. Vale mencionar outra passagem impressionante ocorrida na véspera de sua morte, no dia de aniversário da mãe, Dona Jandira. Diz-nos Dona Jandira que comprou para o filho uma japona para que ele a usasse no domingo, quando de uma reunião programada com os jovens da querida comunidade. Ao experimentá-la, no dia 5 de julho, quinta-feira, véspera de sua morte, a mãe observou estar a japona muito grande para ele e pediu que a tirasse, pois até domingo ela providenciaria a troca por outra menor. Solene, o filho respondeu que não havia razão para tirá-la, pois não sabia se até domingo estaria vivo. E morreu na sexta-feira. 5. Vovô Abraão. Jorge Abraão, pai do Sr. Vade Abraão, desencarnou a 10 de agosto de 1945 em Sumaré, São Paulo. 6. Não pense em Natal triste, vamos auxiliar as criancinhas. Era hábito do Vadezinho promover campanhas de Natal para instituições beneficentes da reunião. Daí o pedido ao pai para que não se esquecesse das criancinhas. 7. Colégio Lourdes. Colégio Nossa Senhora na Água Rasa, onde sempre estudou. Reuniões dos amigos. Refere-se às reuniões dos amigos da Comunidade Unida a Cristo. Comentamos no escorço biográfico de Vadezinho. Segunda mensagem, 16 de fevereiro de 1974. Querida mãezinha, meu querido pai, querida Axima, querido Wilson, nossa festa de aniversário, a melhor de todas, realmente é aquela que a oração se faz a nossa luz de alegria. Vocês lembram o bolo simbólico, as velas acesas, os doces, as saudações, os presentes, os sorrisos e as bênçãos que Deus nos concede no mundo. Também estou nessas recordações. Entretanto, se posso, convido a todos para o aniversário do novo nascimento, 16 de fevereiro, trocado por 6 de julho. Terra e espiritualidade, existência e vida maior, ansiedade e realização. Estejamos assim alegres e felizes. Agradeço-lhes o amor com que fizeram a romaria de ternura no dia de hoje. Estas flores de esperança e fé, alegria e paz que me trazem nunca fenecem. Recebo-as no coração em forma de perfume e felicidade. A melhor notícia de que posso ser portador é a de que estou trabalhando. Minhas ideias se ampliaram. Tenho a certeza de que com o amparo de Jesus posso enxergar um tanto mais longe. Depois de haver dormido naquela fria sexta-feira em que amanheci preparando lições, despertei na luz de conhecimentos mais dilatados, aqueles que hoje vamos entesourando. Mas quem diz, meus amados, que o coração se desvincula do amor, quando o amor vem de Deus? Reconheci com meus pais e meus irmãos os assuntos novos por estudar.
alusivos à morte e aos problemas de que se acompanha semelhante libertação. Entretanto, o meu querido colégio estava, quanto está como sempre, retratado em minha alma. As irmãs veneráveis, os professores, os colegas, a nossa carinhosa comunidade unida a Cristo. Ah, com que lágrimas de alegria pude voltar a eles! E com eles encontrei outros amigos em minha condição, a servirem também. Senti-me tão pequeno ante uma obra tão grande. A família de Jesus a buscar-nos. Os últimos do caminho carregando pesadas necessidades. Os irmãos em problemas, os quase suicidas, as vítimas das drogas descontroladas. Ouvi meu nome nas preces e nas lembranças e ajoelhei-me, como noutro tempo, rogando a Nossa Senhora e Nossa Mãe que fizesse digno de retornar à tarefa. E vi que as paredes de nosso querido educandário brilhavam de intensa luz, e novamente integrado com alguns corações de nossa família em nosso plano, trabalho com saudade, mas com bom ânimo, pequeno, mas feliz. Louvo a Deus por havermos encontrado o templo espírita cristão da perseverança em Jesus, e louvo igualmente pela bênção do recomeço no meu colégio. Trabalhar e estudar, progredir e auxiliar para melhor servir, sempre. Agradeçam por mim as irmãs queridas e benfeitoras. Digam ao passo querido Cláudio, o meu querido amigão, e aos outros companheiros que é preciso continuar. Falem que Deus é misericórdia para todos, que o amor salva sempre, que o serviço é a chave da elevação, que a humildade é a luz do caminho. Pai querido, meu querido, papai, agradeço a sua transformação. Querida mãezinha, não chore mais. Axima e Wilson, muito obrigado. Aqui comigo, meu avô Abraão e minhas queridas tias Axima e Sara se rejubilam também. A família não se acaba no túmulo. Tanto amor no lar não se destinaria às cinzas da terra. Ressurgimos. Não será este com Jesus o novo cântico de aleluia? Agradeço o Natal que me deram, distribuindo felicidade com os protegidos de Jesus e de nossa venerada Maria Albertina. Agradeço a nossa irmã Guiomar por nos haver incentivado a todos a persistir no trabalho que foi começado. Santas irmãs, todas essas, as que sustentam os colégios em que nos instruímos para a terra, e essas outras, quais a nossa irmã Guiomar, que nos ajudam para a vida diversa em que hoje respiro renovação. Não choremos mais. Estamos felizes porque cremos. Estamos tranquilos porque o Senhor nos permite trabalhar para o bem. Mãezinha, beijo as suas mãos. Ofereço ao seu carinho, na data de hoje, os anéis dos cabelos que as suas mãos educaram penteando em oração. Obrigado, queridos meus. Axima, minha irmã, peço a Deus para que você seja uma abençoada mãe. Nossa Mãe Celeste guardará você em sua formosa missão. Faça nosso querido Wilson feliz. Não pense que me perdeu.
Sou mais seu irmão, estamos mais juntos. Agradeço por tudo, agradeço a Jesus e agradeço a todos. Papai, não pense em morte. Pense na vida e no bem que com a vida na terra todos nós podemos fazer. Ajude os amigos, papai, e ajude a todos. Do abençoado dinheiro que a sua bondade me punha nas mãos, sempre destaquei a parte para sustento de nossa querida comunidade unida a Cristo. Agradeço o que faz e o que fará por meus companheiros queridos. Não nos faltarão recursos para fazer o bem. Continue trabalhando, papai. Produza sempre. Trabalhe em nossas mãos e dar trabalhos aos outros é caridade sublime. Procuremos servir. Queria tanto falar mais, escrever mais. Entretanto, não posso. Tenho tarefas ainda hoje com os amigos a me esperarem no 2419. Fiquem felizes, alegres. Wilson, meu lugar hoje é seu. Prossiga dando aos meus pais o amor de filho que você sempre lhes deu. Oro por você, meu amigo e meu irmão. Abençoe a sua estrada de homem de bem e sigamos com Jesus para a frente. Escrevo ainda com os sentimentos que eu trouxe. Depois progredirei para falar melhor. Meu pai querido, querida mãezinha, querida Axima e querido Wilson, vou terminar. Mas terminar só no papel, porque prosseguiremos trocando ideias pelos fios do pensamento e do coração. Deixo a todos o carinho e a saudade, o reconhecimento e a esperança, com todo o amor do Vade. Comentários. Esta mensagem impressionou-nos vivamente pela numerosa série de citações tão detalhadas que surpreenderam os familiares do Vadezinho. Vamos dispor estas citações em ordem de aparecimento na mensagem, facilitando assim a compreensão do leitor. Muitos nomes já nos são familiares, como Axima, Colégio, Comunidade Unida a Cristo, Templo Espírita Cristão da Perseverança, de que já fizemos menção nas páginas anteriores. Merecem assim destaque 1. Wilson Benedito de Oliveira, cunhado de Vadezinho. 2. Nossa festa de aniversário. 16 de fevereiro, data da recepção desta mensagem, é o aniversário de nascimento de Vade. 3. Naquela fria sexta-feira em que amanheci preparando lições. Já nos reportamos às elucubrações do jovem que esperava os pais adormecerem para ligar seu quebra-luz e preparar suas palestras, sempre com o tema central girando em torno do Cristo. 4. Irmãs queridas e benfeitoras. Dirigentes do colégio onde estudou o Vade. 5. Cláudio Marcelino da Silva. Realmente chamado pelo Vade, como vemos na mensagem, por amigão. 6. Tias Axima e Sara. Irmãs já desencarnadas do Sr. Vade Abraão, muito distantes na tela da memória do Sr. Abraão, pois Axima Abraão faleceu há 35 anos e Sara Abraão morreu com apenas 3 meses de idade, sem que o pai de Vade a tivesse conhecido, pois era a filha mais velha da família. Maria Albertina.
nome da instituição para a qual Vadizinho programaram a festa de Natal naquele ano. O nome Maria Albertina é homenagem à jovem desencarnada, cujos pais muito favoreceram a entidade. Como nos fala Vade, Maria Albertina é, na espiritualidade, protetora do referido lar. Ocorre que os familiares do Vade não sabiam ser este o nome do lar de crianças que conheciam simplesmente como orfanato. Curiosos com o nome Maria Albertina, que não conseguiram identificar, chegando a São Paulo, após a recepção desta mensagem, é que descobriram o seu significado. 8. Ofereço ao seu carinho na data de hoje os anéis dos cabelos que as suas mãos educaram penteando em oração. Lembra nestas palavras o jovem desencarnado de um pormenor por demais conhecido do grupo familiar. Dona Jandira sempre dizia ao filho que, quando pequeno, ela gostava muito de pentear os anéis de seus cabelos encaracolados. 9. 2419. É o número da residência da família, Avenida Álvaro Ramos, 2419. Terceira mensagem, 6 de julho de 1974. Queridos papai e mamãe, queridos irmãos Axima e Wilson, de pensamento em preces, gratidão a Jesus, estou aqui. Aniversário de queda, comemorado em levantamento. Graças a Deus, não há motivo para lamentação. Estou mais vivo do que naquele outro 6 de julho que já passou. E começo esta carta lembrando, acima deste aniversário, aquele outro de paz e amor. O aniversário da querida mãezinha, que foi ontem e que será sempre. Querida mamãe, seu carinho perguntou naquela nossa primeira noite de renovação por que tanta alegria na véspera e tanta tristeza depois. Agora é preciso sorrirmos todos e concluir que não havia razão para a dor. Nossas flores de ternura e gratidão ao seu devotamento estão mais vivas. Quantos cravos e quantas rosas pude trazer ontem e hoje? São tantos, querida mãezinha, que eu mesmo não sei contar. São colhidos no jardim de Cristo e foram adubados com amor e orvalhados de lágrimas. Aquelas boas lágrimas de saudade que nos iluminam, porque nos aproximam de Deus. Venho pedir a todos os meus a continuação do auxílio em apoio de conformação e de paz. Nesse sentido, meu querido papai, não só em meu nome, mas em nome de vovô Abraão, rogo a sua serenidade e paciência. Papai, auxilie o seu Vadizinho. Afinal, o seu coração é meu apoio de sempre. Como seguir adiante sem cobertura espiritual? Quando a saudade aumentar, procure o meu resto na face dos rapazes cansados e quase sozinhos, em luta pela construção do futuro melhor. Vá, papai, ao colégio, ao grupo de nossos amigos, à casa de nossas crianças de Jesus e de nossa benfeitora irmã Albertina. Mas não somente passeie. Detenha-se, papai, ao ouvir os rapazinhos que precisam de um amigo e de um benfeitor paternal. Agradeço as suas preces e as suas visitas ao cemitério. Afinal, temos ali um recinto de silêncio e meditação. Mas não se demore tanto, meu paizinho.
naquelas pedras respeitáveis, mas frias. Às vezes é preciso que amigos espirituais me procurem para buscá-lo. Ouço as suas palavras e perguntas, pedidos e reclamações, mas providencio logo aquele abraço e aquele beijo para fazê-lo voltar a casa. Não pode imaginar quanto dói em seu filho aquelas horas terríveis em que ficamos lutando mentalmente um com o outro. O Senhor a sofrer e a atormentar-se, e eu a tentar consolá-lo sem conseguir. Lembre-se, papai, seu filho amou a imortalidade e a fé no Cristo enquanto aí esteve. Levantei-me da morte com a ânsia de trabalhar com Cristo e pelo Cristo, no exemplo que o Senhor e a mamãe sempre me deram. Ajude-me agora a destruir o coreto da morte e não apenas a balançá-lo. Tantos caretas na terra a pregar negação e nós a confirmarmos o que eles dizem? Não se alarme se digo caretas. Não quero ofender a ninguém. No colégio, prometemo-nos uns aos outros, especialmente o amigão e eu, a usar o mesmo idioma dos nossos dias para melhorar a comunicação. E o serviço não é class. Tantos companheiros esbanjões de cultura fugindo à verdade, e tanta gente a morrer de fome espiritual. Sei que tantos caretas e caras, amizades e ligações, somos todos irmãos em Deus. Quem não crê em Cristo vai crer, já sei. Não posso me iludir quanto a isto. Entretanto, a nossa corrente aqui prossegue firme. Temos de trabalhar em renovação. Somos muitos. Muitos irmãos unidos, qual acontecia com o Cláudio e seu filho, para levarmos adiante a nossa campanha. As trevas são quadrilhas de irmãos que fogem de Cristo. Não temos laços para tolher-lhes os movimentos, porque Deus nos fez livres. Mas temos a luz do conhecimento para distribuir. Não fique parado nas pedras, não, papai querido. Liguemos pensamento e coração no melhor a fazer. Procuremos sair de nós mesmos. Nosso caro Wilson está entrando agora em mediunidade. Está ajudando e sendo ajudado. Mostra-se espiritualmente e vê em espírito caminhos novos. Papai querido, comunique-se também no grupo dos médiuns, com a experiência de nossa irmã Guiomar na frente dos assuntos. Agradeço a alegria que me deu. Barbeou-se para o nosso encontro através do lápis e da oração. Seu rosto demonstra o seu revigoramento da alma. Continuemos aniversário sempre. Esqueçamos a morte para fixar-nos na vida. É preciso embarcar no rio da vida. Acontecer, papai, é participar. Viver é conviver. Tenha paciência e creia. Quanto mais conformação, mais ligação. Quanto mais entendimento, mais alegria. Ajude mamãe e Axima, Wilson e os nossos com a sua serenidade. Amamos tanto a você, papai querido, que é impossível ficarmos felizes sem a sua felicidade. Axima está esperando gente nova. Sou tão pequeno ainda aqui que não posso e nem devo entrar neste mundo, mas precisamos ajudar a irmãzinha a ficar tranquila.
Peço a Deus para que a nossa festa de paz e amor em casa seja completa. Axima, não tema. Estamos com Jesus e Jesus não nos abandona. Descanse com algum exercício nos movimentos regulares. E com a oração e com o tratamento dos passes, a assistência médica funcionará com segurança. Mãezinha e papai, estejamos alegres e tranquilos. Vejam Axima e Wilson conosco, 2 gigantes de carinho que nos trazem nos braços. Mamãe, desculpe o papai. Quando o papai se mostre aflito e agoniado. É saudade, mamãe. A saudade é doença, enquanto não a entregamos total no amor infinito de Deus. Eu também chorei, mas agora é esperança que cultivo em tudo. Lembranças ao grupo do colégio e muito amor à nossa mocidade na luz do Perseverança. Agradeço o fato de terem analisado o que eu disse. Também ainda estudo e vivo procurando conhecimento e progresso. Mais uma vez, muito carinho e gratidão pela festa de aniversário. Recebi tudo o que vocês leram com minhas pobres mãos. Quereria escrever mais, entretanto, é necessário respeitar as limitações. Papai querido e querida mamãe, queridos irmãos Axima e Wilson, com as bênçãos do vovô Abraão e da tia Sara que vieram comigo, peço receberem o coração, todo o coração daquele sendo filho e irmão, está sempre em casa, tanto quanto possível, rogando ao Cristo nos proteja e nos abençoe. Vadezinho. Comentários. Voltada à preocupação de restituir o equilíbrio e a paz no lar querido, aqui ainda vemos as palavras do Vadezinho dirigidas ao consenso familiar. Nomes já nos são conhecidos, não havendo necessidade de maior identificação das personalidades envolvidas neste diálogo mediúnico. Surpreendendo a gravidez incipiente da irmã e o desenvolvimento da mediunidade do cunhado, Vade é sempre o mesmo, carinhoso e solícito. Quando dá explicação sobre o encadeamento dos fatos que levaram a família até o Chico, comentamos as visitas do Sr. Abraão à lápide do filho, com as noites intermináveis de excogitações à margem do caixão do filho querido. Mesmo após a primeira visita a Uberaba e consequente reencontro com o espírito do filho, o pai continuou em suas lúgubres permanências no cemitério. Nesta terceira mensagem, Vadezinho vem pedir-lhe do plano espiritual para que assim não proceda mais, pois em inúmeras vezes ele, em espírito, ia despertar o pai no próprio túmulo, pedindo que voltasse para casa. Às vezes é preciso que amigos espirituais me procurem para buscá-lo. Sabendo pelas numerosas informações dos espíritos sobre as dificuldades que envolvem o retorno dos recém-mortos à Terra, sobretudo ao contato de seus corpos cadaverizados, podemos entender a grandeza espiritual deste jovem, que em sua existência fugaz apenas teve tempo para pregar entre nós a mensagem consoladora do Cristo. Após o pedido explícito do filho, o Sr. Abraão não voltou mais ao cemitério da Quarta Parada, senão para as visitas rotineiras da família. Esta página foi psicografada no primeiro aniversário da desencarnação do Vadezinho, um dia depois do aniversário de sua mãe, Dona Jandira.
Daí, no início da mensagem, o lúcido espírito do jovem haver dito à mãe: querida mamãe, seu carinho perguntou naquela nossa primeira noite de renovação por que tanta alegria na véspera e tanta tristeza depois. Aliás, podemos observar que nas duas primeiras mensagens o autor assina Vade e nesta Vadezinho, atendendo a pedido de sua mãe, formulado em prece, sem que ninguém o soubesse. Dona Jandira sempre chamou o filho por Vadezinho. Quarta mensagem, 12 de outubro de 1974. Queridos papai e mamãe, queridos Wilson e Axima, Deus nos conceda a sua bênção. Apenas um bilhete, umas palavras do coração. Ou será longa carta? Prossigamos na caminhada, construindo, fazendo o melhor a nosso alcance. Não há empecilhos para as boas obras, quando elegemos as boas obras como sendo nosso clima de lições. Aqui não paramos, o tempo está repleto, atividade plena, tarefas e deveres a cumprir em auxílio aos outros, são alimentos para cada um de nós. Meu alimento é fazer a vontade do Pai, disse-nos Jesus. Depois de descer do carro do corpo, nas estradas da vida espiritual, é que entendemos isso. Desde o abençoado dia em que vocês perceberam que eu continuava existindo, tenho mais segurança. Estou grato a todos, conquanto ainda preocupado por meu pai querido, cujas tristezas repentinas ainda me alcançam. Sei que alguns centímetros de conformação para ele são muito mais difíceis que muitos quilômetros de serenidade para nós. A morte colheu papai com muito mais força do que a mim, que sou o morto desta história, de nosso intercâmbio entre dois mundos. Papai, mais um passo à frente. Adiante. Axima e Wilson já estão na condição de enfermeiros do espírito, doando energias nos passes de socorro aos necessitados e doentes, como quem cede o próprio sangue para as transfusões nos hospitais. Troque a dor por esperança. E todo o tempo que tivermos a nosso favor, façamos dele a moeda do amor com que se compra a felicidade. A felicidade, papai, é dar felicidade aos outros. Sei que o Senhor e mamãe fazem tudo por nós. No entanto, peço-lhes mais. Ajude-me, ficando robustecido na fé. Entendemos a importância de suas doações em socorro dos nossos irmãos do caminho. O dinheiro da beneficência circula no câmbio da paz espiritual. Muito mérito, papai, o seu mérito, mas de também a sua presença e palavra. Coloque uma criança enferma nos seus braços, como fazia com seu filho. Imagine-me naqueles que visitar, levando a sua palavra de reconforto, e sigamos, papai, movendo as nossas mãos para auxiliar outras mãos. Mamãe, continuemos. O trabalho com Jesus é o que vemos, não só o que sentimos. O serviço do amor nos reformará todas as forças e seremos mais felizes. As oportunidades do Cristo são portas abertas e abertas constantemente. Axima e Wilson, não se entristeçam se a vinda do filhinho foi adiada. Foi melhor assim. Rogo a querida irmã para que não deixe a saudade doer tanto no coração. Estou vivo, sempre mais vivo,
e, graças a Deus, trabalhando mais. Estamos na condição de trabalhadores de Jesus nos dois lados da existência na Terra. Os homens cavam daí para cá, e nós, os espíritos desencarnados, que procuramos o apoio e a inspiração do Cristo, cavamos daqui no rumo de vocês. O túnel luminoso está sendo construído. Um dia, a verdade da vida imperecível será a luz de nosso encontro sem despedida. Porque onde estivermos, para cada morte ou para além do berço terrestre, tudo será vitória do amor para sempre. Tenho o cérebro repleto de ideias e, felizmente, não tenho os braços desocupados. Agradeço à irmã Guiomar e aos benfeitores da nossa casa de fraternidade e bênçãos, o ensejo de trabalhar mais que nos foi concedido. Mãezinha, receba as flores de meu afeto. Papai, guarde a confiança em seu filho. Wilson, conte sempre com meu abraço de irmão. Querida Axima, deponho em sua fronte o meu beijo fraterno, agradecendo as suas preces em meu favor. Continuem ligados na prece. A oração é a chama que não se apaga ante as ventanias do mundo, porque brilha na alma, nas entranhas de nosso próprio ser. E trabalhemos, que o serviço é o melhor lugar para receber, sem qualquer extravio, as respostas e as concessões de Jesus. Queridos meus, papai e mamãe, Axima e Wilson, amigos todos de quem sou devedor, a todos o meu agradecimento. E recebam, amados meus, o meu tchau em forma de abraço, com todas as alegrias e esperanças do filho reconhecido e do irmão sempre grato, o Adezinho. Comentários. Página de transição entre as três anteriores, mais carregadas de apresentações e identificações a caracterizarem a autoria espiritual do jovem, e as três seguintes, onde sobre os colóquios familiares se fixam ensinamentos e exposições evangélicas. Comentando com o Chico a respeito das mensagens destes 4 valentes jovens que arrostaram a morte para afirmar-nos que estão mais vivos do que nunca, o nosso querido amigo e orientador disse-nos entender suas mensagens como uma especialização de tarefas. No Augusto, a Tônica e a família abençoando o recanto do céu na terra. Carlos Alberto é a consolação, aproximando 2 mundos separados, aliás, pelas nossas cristalizações no campo do materialismo. Jair presente é a revelação, é o próprio jovem que volta aos jovens da terra, com a farta identificação de sua presença e com a comunicação específica do linguajar giriesco e objetivo. Vade é a doutrina. Seus conceitos, suas ponderações à luz do Evangelho de Jesus são a pregação autêntica do jovem voltado às questões do espírito.